A seguir, Hora da Notícia. Ser dono de um negócio legalizado em Passo Fundo? Bom, Passo Fundo já conta aí com mais de 10 mil microempreendedores e nós vamos mostrar o que é preciso para se tornar um deles. Estamos no mês da consciência negra e para falar sobre o assunto, nosso convidado aqui no estúdio é o sociólogo e professor da UPF, Frederico Santos. Quer saber o que vai estar na moda neste verão? A partir de hoje, toda quarta-feira, a gente te deixa por dentro das tendências. E ainda, animais que vão para o trabalho junto com o dono. Pets em estabelecimentos comerciais é algo cada vez mais comum. E nós vamos mostrar alguns exemplos que acontecem em Passo Fundo. Hoje é quarta, 22 de novembro, é hora da notícia. Ser dono de um negócio legalizado, isso quer dizer com um CNPJ, previdência e ainda receber assessoria, é oportunidade, especialmente uma necessidade de muitos trabalhadores informais. O Sebrae, por exemplo, ajuda pessoas que querem se tornar um MEI, ou seja, um microempreendedor individual. Passo Fundo já conta com mais de 10 mil pessoas nesta condição e muitos já expandiram o negócio. Trabalhar por conta própria e se legalizar como microempreendedores individuais foi a aposta do Marcelo e da Manu. Ele é arquiteto formado, pós-graduado, ela com cursos de confeitaria. Os sócios iniciaram como MEIs. E não é que deu bolo no negócio dos dois, literalmente? A bendita bolaria já é hoje uma microempresa que oferece ao cliente bolo artesanal de churros, de brigadeiro, de Nutella com leite ninho. É tanta coisa boa aqui. São 20 sabores. Em 1 ano e 2 meses, o negócio expandiu e hoje já são 2 estabelecimentos em Passo Fundo que servem essas delícias para levar para casa ou para experimentar no ambiente onde são produzidas. Eu tinha ido para São Paulo fazer um curso de pasta americana, bolo, confeitaria e quando voltei vi que Passo Fundo não tinha para mim muito mercado na questão de pasta americana, mas estava muito em alta a questão das bolarias em São Paulo. E eu achei muito interessante. Aí, conversando com o Marcelo, a gente achou que teria público, que teria condições de abrir um espaço legal que vendesse um bolo gostoso num valor mais acessível, que a pessoa pudesse chegar no local, sentar, conversar. A gente focou muito na questão do espaço ser agradável, aconchegante. A nossa ideia é que as pessoas chegassem, sentassem, não tivesse pressa para ir embora. Hoje, o Marcelo e a Manu contam com 3 funcionários que auxiliam no processo de produção dos bolos. Atualmente, os 2 ficam com a parte administrativa. Aqui, bolos que variam de R$15 a R$35. A média de vendas é de 450 bolos por semana. E tem também as tortas. Mas antes sequer de pensar na expansão do negócio, os sócios buscaram o Sebrae para dar início à formalização como microempreendedores e seguem recebendo acompanhamento. Bolo a gente sabia fazer. O que não sabia era cuidar do negócio em si. E o Sebrae nos proporcionou a questão, a parte financeira, uma consultoria financeira. Depois veio a consultoria de gestão de pessoas, que para nós naquele momento não servia, porque como a gente era MEI, só tinha uma funcionária. Mas a gente fez igual, pensando em aumentar o negócio. E depois a consultoria de marketing. A organização financeira da empresa hoje é o principal. E aí veio a parte de querer crescer, de ver que a bolaria estava pequena, de ver a necessidade dos nossos clientes e correr atrás disso. Até porque também tem sempre que estar inovando.
De acordo com o Sebrae de Passo Fundo, a cidade possui cerca de 10.018 microempreendedores individuais e muitos optam em se desenvolver ainda mais. Ao expandir o negócio, criam microempresas. Em 2006, uma lei geral das microempresas de pequeno porte foi instituída, com a ideia de reduzir a informalidade, gerar novos empregos e fortalecer a economia. O Sebrae é uma instituição que auxilia junto de parceiros na formalização de pessoas que têm a vontade de empreender, faturar até R$60 mil ano, não ter participação em outra empresa como sócio ou titular e ter no máximo um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria são os principais critérios para se tornar um MEI. O investimento para dar os primeiros passos é bem em conta. Qualquer empreendedor ele vai pagar um valor de R$ 47,85 a um valor máximo de R$ 52,85, né? Dependendo da atuação, se é comércio, serviço, qual é a área de atuação dele. Dentro desse valor, ele já tem inserido os valores de impostos e a possibilidade, inclusive, de ter um funcionário com registro de carteira assinada trabalhando com ele, né? Para ser um microempreendedor individual, você precisa trazer documentos pessoais como CPF, RG, comprovante de residência e, para os que declaram, levar a declaração de imposto de renda. O Sebrae, que recebe cerca de 50 interessados no mês, oferece consultoria individual para quem deseja ser um microempreendedor formalizado. Trazendo essa documentação, ele vai ouvir uma palestra, tanto no Sebrae quanto nos parceiros do Sebrae, e a partir daí ele recebe todas as informações necessárias para que ele possa empreender. Também, se ele já é um microempreendedor individual, ele recebe também um curso onde que ele pode receber também toda a instrução e especificamente em uma área que ele tem uma dificuldade maior. Como controlar o fluxo de caixa, entradas, saídas, como controlar o pagamento das suas contas, né? Ele pode também receber uma instrução a respeito disso. Há uma grande diferença entre uma microempresa, entre uma empresa de pequeno porte e um microempreendedor individual. Então, cada um recebe a sua instrução de acordo com a necessidade que ele precisa. E você deve estar se perguntando como empreender diante de uma crise econômica brasileira. O Sebrae orienta para uma leitura de mercado e consciência. Eles podem pensar em algo que vai trazer também um benefício para a comunidade, para a região, algo que ainda não tenha tanto, que existe uma demanda para que as pessoas ainda estão buscando isso. Então é necessário fazer uma análise como um todo e sim, é muito importante empreender, mas empreender com consciência e sabendo onde, como e quando. O Sebrae tem um portal, inclusive, com vários cursos disponíveis de forma gratuita e isso é aberto para todos, microempreendedor, microempresas, né, e pequenas empresas. O Sebrae atende de segunda a sexta, das 9 da manhã até às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Outras informações você consegue acessando o site que está aparecendo aí na tela. De acordo com estatísticas do IBGE, os negros eram maioria em 2014 no Brasil, representando 53,6% da população. Por outro lado, os negros ainda são maioria na população que forma o grupo mais pobre, o que revela o grau de desigualdade no país. Como estamos num mês de celebração da consciência negra e o dia 20 de novembro, recém-celebrado, é a data máxima, hoje nós convidamos para conversar conosco o professor e sociólogo Frederico Santos. Professor Fred, seja bem-vindo ao PFTV, é sempre um prazer para a gente te receber aqui. Obrigado. A gente quer começar te pedindo para relembrar o 20 de novembro, um pouquinho da história dessa data. Essa é uma data importante que o movimento negro do país conquistou, né? Até algumas décadas atrás, a gente tinha a comemoração do dia 13 de maio, que era a data que marcava a abolição da escravatura. A comemoração agora, trocando por 20 de novembro, tem alguns sentidos simbólicos que são importantes serem ressaltados, né? Primeiro, a construção de uma identidade de um negro que não seja pautada pela escravidão, mas que seja pautada por um símbolo de um ídolo que teve um grau de resistência bastante importante, que é o Zumbi dos Palmares. Por outro lado, também não ter mais o 3 de novembro
demarca que existem alguns resquícios da escravidão que ainda não foram abolidos na nossa sociedade. São resquícios que ainda não marcam uma condição de equidade entre negros e não negros, brancos e não brancos. Ou seja, é por isso então que é preciso promover uma série de ações, como as que a universidade, por exemplo, vem promovendo e tantas outras instituições promovem em todo o Brasil. Ainda falta muito, professor Fred? Ao longo desses anos, a gente pode dizer que nós tivemos bastante avanços, né? Os dados começam a mostrar que os negros conseguem ocupar hoje cargos e condição de igualdade, de oportunidades, vamos dizer assim, em alguns setores, né? Nas universidades, você já tem um número maior de participação de negros, em alguns espaços de poder que hierarquicamente não estavam contemplados esse grupo étnico, agora já estão presentes. Como a televisão, por exemplo. Sim, a televisão é um grande espaço de divulgação e é importante que esses espaços, que as oportunidades sejam dadas para esses grupos, para que os outros negros da cidade em geral se reconheçam nesse espaço, né? É importante que nós tenhamos identidade reconhecida pela valorização desse grupo. Ou seja, a gente não pode afirmar que retrocedeu. Nós avançamos, mas a gente percebe ainda muita coisa errada acontecendo com relação ao negro. E um exemplo disso pode ser visto, professor, nas redes sociais. Sim, sim. Nós temos ainda grandes desafios a serem conquistados para a população negra brasileira, né? Nós, nos estudos, costumamos dizer que o corpo negro é um corpo ainda racializado na nossa sociedade. O que significa isso? A gente olha para o corpo negro e consegue identificá-lo na realidade social de tal forma a reconhecer nesse corpo uma destituição de direitos. O que significa isso? Esse grupo, esse negro, é visto como ausência de direitos. Isso vai implicar em vários setores da sociedade, no acesso à saúde, na relação que estabelecem com o Estado através da polícia, dos direitos, da forma como ele é julgado. Trazendo exemplos do dia a dia, então, professor, você nos confirma aquilo que se vê no dia a dia. Por ser negro, nem sempre a melhor oportunidade de trabalho vai para essa pessoa, pode ser mais facilmente suspeito de algo do que um branco. Tem situações muito duras que os negros enfrentam diariamente. E nesse sentido, os dados que nós temos de estudos feitos nesse período dão conta de que as oportunidades para os negros são infinitamente menores do que são dadas para os brancos. Isso implica na condição de que os negros são economicamente o grupo mais pobre da nossa sociedade, né? Bom, o papel da universidade é promover essa discussão e principalmente essa consciência. Uma das formas, só para citar uma das atividades, professor, é uma exposição feita pelo fotógrafo G. Casagrande, fotógrafo aqui da instituição, e que mostra, acompanhamos ali nas imagens, e que mostra 12 negros em situação de trabalho. Essa exposição como ação da universidade tem um papel bastante importante, né, que demarca que os negros possam ser reconhecidos e vistos com dignidade, né? Nós temos ali exemplos de vários negros trabalhando nos vários setores da sociedade e tratados com a condição que eles merecem, né? A gente cita aí um colega nosso aqui da UPF TV, o cinegrafista Moacir Prestes, que também faz parte aí dessa exposição. Professor, muito obrigada, viu, pelas informações. As atividades seguem, o mês também, e essa luta principalmente. Obrigado. Obrigada. Bom, foi transferido para o dia 7 de dezembro o ato de assinatura do termo que vai repassar ao governo gaúcho a responsabilidade de fazer a licitação para a obra de ampliação do aeroporto Lauro Cortes. A princípio, essa assinatura do documento seria agora, na sexta-feira, dia 24, em Porto Alegre, mas em virtude da visita do presidente Michel Temer ao estado, o ato, então, será em dezembro. O próprio presidente é quem deve assinar o documento. Depois do intervalo, dicas para quem deseja estar na moda neste verão. Nós já voltamos.
Foi cancelado o envio das cartas com informações referentes ao IPVA. A medida foi tomada pela Receita Estadual, juntamente com o Detran RS e a seguradora Líder, para agilizar o acesso às informações e também contribuir com o meio ambiente. A partir de agora, o encaminhamento de correspondências referentes ao IPVA 2018 acontece somente por e-mail. Por isso, é necessário manter o cadastro atualizado no site do IPVA que aparece aí na sua tela. Desde o dia 11 desse mês, a reforma trabalhista entrou em vigor. As mudanças ainda estão causando muitas dúvidas e, para esclarecer e falar mais sobre o assunto, o programa Estúdio 4 desta semana recebeu especialistas. O programa foi ao ar ontem à noite e tem reprise hoje, às 8 horas da noite e na sexta-feira, às 11 da noite. Confira um trecho. Na condição de advogado e professor, eu posso dizer que a gente vive com mais incertezas do que certezas, mais incertezas do que certezas, né? Por que isso, né? Porque de um lado a gente tem o texto aprovado na reforma trabalhista, num segundo momento nós temos agora uma medida provisória e ainda por cima nós veio bagunçar um pouquinho, veio bagunçar, né? Um pouco, e ainda por cima nós temos uma discussão toda acerca da matéria com enfrentamentos de ordem constitucional, né? Nós temos a ANAMATRA, nós temos os tribunais regionais do trabalho, através dos seus enunciados, né, através das suas propostas, as quais estão discorrendo acerca da constitucionalidade de muitos pontos da reforma trabalhista. O que a gente percebe é um grau de incerteza muito grande, justamente em contraposição ao que a própria reforma trabalhista propunha, né, inicialmente, no sentido de tornar tudo previsível, de reduzir demandas, reduzir ações. E o que a gente tem visto é um grau de incerteza muito grande, principalmente nas audiências administrativas realizadas no âmbito do Ministério Público do Trabalho. O que nós percebemos que os empresários, eles têm muitas dúvidas relacionadas à jornada de trabalho. Nesses primeiros dias de vigência da reforma trabalhista, houve sim uma redução no número de ajuizamentos de novas ações. Porém, contrastando essa situação com a semana anterior, é que nós vamos verificar que esse ajuizamento ocorreu por conta de um expressivo aumento desse ingresso de novas ações na Justiça do Trabalho, justamente nos dias que precederam a reforma. Já estão abertas as inscrições para o mestrado em História aqui da UPF. As linhas de pesquisa são Política e Relação de Poder, Espaço, Economia e Sociedade e Cultura e Patrimônio. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 pelo site upf.br. Bom, depois dessa quarta-feira que começou com cara de inverno, 10 graus hoje pela manhã, a temperatura volta a subir. Veja na previsão. Previsão de uma quinta-feira com bastante sol em Passo Fundo. Temperatura mínima na casa dos 11 graus e a máxima que chega a 27. Na sexta-feira, bastante sol sem nuvens. Mínima de 15 graus e máxima que chega a 32. Manter o clima calmo, descontraído, quebrar essa rotina agitada do dia a dia. É pensando nisso que alguns estabelecimentos comerciais estão apostando na ideia de ter um animalzinho de estimação. É início da tarde, hora daquele soninho que pode durar até 16 horas. Mas a responsabilidade por aqui é grande. Olhos atentos, está na hora do trabalho. Aqui nessa agência de comunicação, a Bela e a Aurora são os xodós dos funcionários. Afinal, há 8 meses, elas deixam o clima da empresa mais descontraído. Fazem parte do quadro de colaboradores. Elas criam um ambiente muito mais colaborativo entre os funcionários. Muitas vezes, quando está num momento estressante assim do dia, elas chegam para dar aquela aliviada ou fazem alguma coisa brincando. E o gato é um animal muito importante na vida das pessoas. No Egito Antigo, ele era considerado um animal sagrado.
nós também temos eles hoje aqui, que é uma questão de energia muito forte, o gato nas empresas. E me chamou a atenção também que em Passo Fundo, depois que eu adotei, eu comecei a perceber que várias outras empresas também têm gatos nos seus ambientes de trabalho. Aqui nesse estabelecimento comercial a história não muda. A gatinha Julie ronda por aqui há 3 anos. É bastante gratificante porque é uma troca de carinho. Ela recebe o carinho de todos nós, funcionários e até mesmo dos clientes, e acaba transmitindo esse carinho para nós também. E há também quem use os felinos quase que como objeto de decoração. Nessa loja de artigos místicos, a Mima se sente como se estivesse em casa. O gato, ele purifica a energia do ambiente, ele é muito carinhoso, ele é companheiro, é um animal que ele vive muito bem sozinho. Além dos felinos, os cães também estão inseridos nessa socialização. Aqui nessa loja de roupas, o Eros é um dos responsáveis por cativar os clientes. Aí todo mundo brinca com ele, dá uma interagida, os clientes dão uma mexidinha nele, gostam de estar com ele na loja. E, enfim, dele participa um pouco de cada coisa e não se cansa, né? E tem uma vida um pouco mais animadinha, senão ele fica só dentro de casa, a gente fica com pena. Hoje se comemora o Dia do Músico no Brasil. Para reforçar e celebrar a data, o projeto Sou Músico, do SEST Senat aqui de Passo Fundo, preparou uma programação que vai de oficinas para crianças até a exposição de instrumentos musicais. O projeto Sou Músico do SEST Senat é formado por quase 70 alunos que recebem oficinas de graça para aprender instrumentos que vão do sopro às cordas. E durante todo o dia de hoje, o projeto vai receber crianças de 3 a 5 anos de escolas municipais aqui de Passo Fundo, com a ideia de destacar a importância da educação musical no desenvolvimento humano. Na programação, uma exposição de instrumentos musicais da família das cordas. Esses foram produzidos pelas mãos do Manuel, integrante do projeto. Oficinas de música brasileira com o Gil, que coordena a iniciativa, e a apresentação dessas flautas que são indianas, árabes, nordestinas, todas fabricadas pelo Emerson. Tem também shows e brincadeiras, oficinas de ritmos percussivos e de capoeira Angola, feita pela Escola Africanamente de Porto Alegre. A expectativa é que cerca de 300 crianças da Rede Municipal de Ensino participem das atividades do Dia Nacional do Músico, feitas pelo projeto Sou Músico do SEST Senat. Quer saber como não errar no look para a próxima estação? A partir de hoje, toda quarta-feira, a gente vai te dar dicas de como aliar bem-estar, conforto, com base nas tendências de moda para o verão. Veja só. Quem é antenado em moda já percebeu que as vitrines estão cheias de novidades. Entre tantas tendências, selecionamos algumas para vocês. Confiram! Os tecidos listrados já são clássicos do guarda-roupa feminino. Nessa estação, eles surgem com opções em terninhos super despojados. Esse aqui é em linho, uma cor muito neutra, que você pode usar no dia a dia para trabalhar. E o linho é excelente para o verão pelo conforto térmico. Os listrados são super versáteis e nessa estação eles casam muito bem com as estampas florais da temporada. A Gabi está usando um jeans básico, uma camiseta listrada e ela completa o look com um casaco super despojado com estampa tropical. Fica um look urbano, perfeito para o trabalho, para uma saidinha. A calça listrada ganha um toque super despojado com a estampa tropical. O laço tornou a peça super jovem, usada com uma camiseta preta e um salto estiloso, transforma um look numa peça básica, mas com um toque de moda para o dia a dia.
essa foi a nossa primeira dica para as tendências do verão 2018. Se liga que tem mais! Para você que gosta de moda, a gente tem um convite. Amanhã, quinta-feira, tem um desfile promovido pelo curso de Design de Moda aqui da UPF. Vai ser ao ar livre, em frente ao Centro de Convivência, que fica aqui no Campus 1, no bairro São José, a partir das 8 horas da noite. Toda a comunidade está convidada. O programa de hoje fica por aqui. Se você ainda não conferiu as redes sociais da UPF TV, dá uma passadinha por lá. Um ótimo dia para você e até amanhã.